Boa tarde a todos. Enquanto ele coloca a apresentação, então eu sou Halcyon, sou médico infectologista, hoje coordeno o pronto-socorro do Instituto Emílio Ribas, e a mim coube um pouco passar para vocês, né, como é que foi toda a montagem de uma estrutura para atender esses casos de febre amarela, então dividindo o que aconteceu desde o começo do ano. Para quem está trabalhando com isso, a equipe do HC também está aqui. Apesar de serem menos de 2 meses, desde os primeiros casos, né, que chegarem no nosso serviço, já parece que já passou um ano todo de todo o esforço de trabalho que a gente tem tido. Para eu contextualizar um pouco vocês, né, a definição de febre amarela que a gente tinha, que a gente ensinava para os alunos, talvez tenha nos ajudado, mas nos atrapalhado ao mesmo tempo. Porque para a gente era uma febre hemorrágica e o paciente, por definição da doença, né, pelo nome envolvido, né, deveria ter febre e ficar amarelo. E na prática a gente tem visto que nem sempre isso é a realidade, né? Então agora, conhecendo os casos mesmos, a gente tem visto que isso nem sempre acontece e que neste momento que se passou a grande leva, e talvez a primeira, dos casos de febre amarela, né, isso tenha nos atrapalhado, porque as pessoas estão esperando de novo os doentes chegarem amarelos e sangrando para achar que é febre amarela. No começo do ano, então, tinha acabado de virar o ano, a gente recebe eu trouxe alguns recortes de jornal para vocês, a gente recebe a notícia de que o Hospital das Clínicas tinha realizado um primeiro caso de transplante em paciente com febre amarela. Para nós, 2 surpresas, né? Primeiro, está tendo febre amarela aqui perto, né? A gente observou toda a discussão de febre amarela no ano passado de Minas, a gente foi acompanhando as evoluções de febre amarela, mas que febre amarela estava aqui tão perto da gente, foi um primeiro alarme, né? Isso na primeira semana de janeiro, já no final da primeira semana. E, além do mais, um transplante, algo inédito, que nunca tinha sido discutido, com todas as suas pormenoridades, numa doença que a gente entendia pouco, né? Ainda estamos tentando entender alguns fatores, então a gente ficou surpreso. E aí, para variar, no dia 5 de janeiro, né, e aí um desabafo de quem que é coordenador do pronto-socorro do Emílio, sempre é uma sexta-feira à noite, impressionante, né? Acho que é pegadinha. Né? Me ligam o pessoal de Mariporã, o primeiro caso suspeito de ebola do estado de São Paulo também foi numa sexta-feira à noite, acho que é sempre assim, com emoção por final de semana, né? Não foi confirmado ebola aqui, nada, mas a gente teve casos suspeitos. Então, no dia 5 de janeiro, no final da tarde, ligam de Mariporã dizendo que havia uma febre hemorrágica e se poderia transferir para o nosso instituto. Tá? E aí o caso foi aceito, e esse paciente primeiro que chegou, já chegou extremamente grave, ele morreu em poucas horas. E o que chamou a atenção, que o pessoal da assistência do pronto-socorro me falou, é assim, ó, o médico da ambulância que veio aqui trazer o paciente falou, se preparem, porque está cheio lá no nosso hospital, está cheio de caso igual. Né? E a gente ficou ressabiado, né? Passamos o final de semana todo, e nesse final de semana acho que a gente acabou recebendo 4 casos de febre hemorrágica, depois foi se confirmar que era febre amarela, sendo 2 óbitos. Tá? Segunda-feira, a gente soube também um pouco pela imprensa que o prefeito, secretário de saúde e o coordenador do hospital de Mariporã fizeram uma reunião de emergência aqui na CCD, visto o que estava acontecendo lá durante o final de semana, o número de aumento importante de casos suspeitos que ocorreram lá. E aí foi notificado que o Emílio Ribas, junto com o Hospital das Clínicas, iria lá para fazer uma avaliação. A ideia talvez fosse até, né, a gente ficou pensando já na segunda tarde, era montar talvez até alguma coisa local, como se fosse uma tenda de dengue, que já se tem um pouco de experiência, que a gente levasse assistentes, convocamos os residentes, para que, se fosse necessário, a gente fosse para lá. Mas, terça-feira, fomos para visitar Mariporã, então, fomos nós e a equipe do HC, numa visita de Mariporã, que foi bastante noticiada,
E o que nós encontramos lá, na verdade, era assim, apesar de ser um serviço de atendimento mais básico, tudo isso no setor de emergência, não ser ser de baixa complexidade, eles estavam até conseguindo, naquele momento, entender um pouco o que estava acontecendo, mas eles precisavam de ajuda. E a ajuda que a gente identificou é retirar os pacientes de lá e trazer para um serviço especializado para ficar mais perto, que tivesse mais recurso e que tivesse mais condições de tratamento. Isso foi numa terça-feira, então já foi mostrado aqui, mas Mariporã, ele na verdade você não sabe onde é mata, onde é a cidade, né? É uma cidade dentro da mata e o que nos chamou a atenção. E aí no dia 10, que foi uma quarta-feira, tá? Houve uma reunião de urgência, de crise, coordenada pelo secretário adjunto, com todas as coordenadorias do Estado, onde também estávamos nós e o HC, para passar a nossa impressão do que estava acontecendo lá, né, em Mariporã, e como poderíamos ajudar. E aí foi essa decisão, então, da nossa percepção, que não adiantava nós irmos lá com mão de obra para atender os casos. Isso eles estavam fazendo, mas a gente precisava tirar os pacientes de lá, trazê-los para cá, para um centro de referência, onde eles ficariam, então, melhor assistidos do ponto de vista, então, de conhecimento, tecnologia, e tudo mais. Então, foi isso que foi feito, e, a partir daí, desenhamos um fluxograma que foi... não ficou muito bom, desculpe aí, mas a projeção, mas era um fluxograma de quando suspeitar dos casos de febre amarela e suspeitando quando eles nos acionariam. Claro que o CROSS, nesse momento, teria um papel importante para dizer o que viria e não viria para a gente, mas a gente queria precocemente vir para nós, que eles trouxessem os casos, e aí depois uma discussão interna, como o Hospital das Clínicas havia feito o primeiro transplante, do que também seriam, então, casos para o Hospital das Clínicas e caso para o Emílio Ribas, visto que estávamos, então, desenvolvendo conhecimento em cima da gravidade dos casos. Tá? Então, isso foi levado para Mariporã no dia seguinte, e isso foi algo extremamente útil para eles e para nós também, para organizar um pouco o serviço. A partir daí, a gente também cria um protocolo interno para dizer o que, organizar um pouco o nosso serviço, para dizer o que ficaria nas enfermarias, o que iria para a UTI, e o que, se chegasse espontaneamente, porque o Emílio é uma caixinha de surpresa, né, e às vezes acaba chegando mesmo, chegou 4 febres amarelas espontâneas para a gente, como agir nesses casos também. E a gente desenhou um modelo que foi parecido um pouco com os outros lugares, porque foi tudo meio feito em conjunto, né, mas dizendo, olha, a partir daí, vá para a nossa UTI, não uma organização mais interna, e dizendo até, esses casos podem dar alta e esses casos retornam aonde? Né, organizando o nosso serviço. Houve uma mobilização inteira do nosso hospital. Nosso hospital hoje, o Emílio Ribas foi fundado em 1880, e o prédio hospitalar importante hoje ele é da década de 50, né, do século passado. E nós estamos enfrentando aí, né, agradecendo a maior reforma de todos os tempos. Então, a gente vai ampliar tanto o número de leitos, mas como a gente tem feito um retrofit em todo o hospital, ou seja, é um hospital novo em cima de um hospital antigo. Então, a gente tem toda uma questão de reforma atualmente, com prazo de término para 2019, junto, então, com um caso aí de um surto de febre amarela surgindo, né? Então, tivemos que fazer reunião com as equipes, preparar internamente, ver os insumos. Uma coisa que me preocupava muito era, que não era falado na literatura também, mas era chegando o caso de febre amarela. E se algum funcionário faz algum acidente pérfuro-cortante com esses pacientes, algum residente ou algum médico, na hora de passar um catéter, acaba se perfurando. Então, vacinação de todas as equipes, de todos os membros envolvidos, para que esse risco se ficasse mínimo. Um protocolo de pacientes graves, já que o conhecimento realmente assim esses casos são meio diferentes de tudo que a gente viu, são únicos e realmente assim nós não tínhamos experiência do que era essa doença. Discussão de casos com a equipe do HC e do transplante, visto que alguns casos então estão sendo transplantados,
E aqui está a nossa realidade, então, trouxe para vocês o dia 5 de janeiro até o 28 de fevereiro desse ano. Eu fiz questão de dizer que foram 55 dias apenas, nós atendemos 74 casos suspeitos. Então, é um esforço imenso de fazer isso, sendo 43 confirmados até o momento, desses 26 foram para a UTI, então 60% dos pacientes passaram pela UTI. Vocês vejam a gravidade desses casos. A gente conseguiu pegar também os casos mais no início, e a gente ainda não conseguiu saber, não deu tempo de fazer uma grande avaliação se toda a nossa intervenção evitou que alguns casos fossem para a UTI e tivessem um desfecho melhor, né, mas foram muitos casos, mais 60% de UTI, ou seja, é uma doença que mata muito e que requer muito recurso. Nós tivemos, então, 20 descartados, 11 em investigação, 12 óbitos. Esses óbitos nossos já estão contados, os casos nossos que foram transferidos para o HC e que morreram no HC. E a letalidade nossa, então, ficou de 27,9% até o momento. Outra discussão que foi, e o pós-alta, o que fazer com esses pacientes? Então, apesar da distância, né, Mariporã não ser tão perto aqui do centro de São Paulo, aqui da região da Avenida Paulista, onde fica o Emílio Ribas, né, que estamos aqui atrás do INCOR, é o Emílio Ribas. O que fazer com esses pacientes e também no tentativa de deixar o hospital mais livre para rodar leito, né? Quando esse paciente já estava estável, mas precisava de um controle laboratorial só para a gente entendê-lo, a gente fez um acordo junto com o nosso Hospital Dia que esses pacientes retornassem lá. E isso foi depois também de uma aula que a equipe de Minas Gerais, que tinha acompanhado os pacientes no surto ano passado, descreveu alguns casos de hepatite tardia nos pacientes. Então, a gente não sabia muito o que ia acontecer, amarramos isso junto com o nosso Hospital Dia e nós estamos ainda com essa corte. E, para nossa surpresa, também as mesmas coisas que foram relatadas lá em Minas ocorreram junto com outras coisas esquisitas. Por exemplo, nós tivemos, além das hepatites tardias, nós tivemos um caso que piorou muito, fez até novo alargamento de RNI depois de 20 dias e teve que ser reinternado para a gente ficar observando. E a gente teve um caso agora que está sendo também mais investigado, que foi uma meningite viral, que a gente ainda não saiu o resultado do PCR no líquor, mas também um mês pós-alta. Tá? Então, é uma doença que a gente ainda está tentando entender. Por enquanto, o que a gente definiu é que pelo menos 3 meses de segmento, para aqueles que conseguem vir até a gente, se precisar, a gente ampliará esse tempo de segmento. E aí, eu queria mostrar para vocês, só esse é eu tinha visto ontem o boletim do estado de febre amarela, mas só para mostrar que Atibaia e Mariporã, os outros, é claro, são 1 ou 2 casos, ou 3 casos, mas essa era uma doença que a gente tinha na literatura, que a letalidade era em torno de 40% a 50%, ou às vezes até 60% nas cortes estudadas. E ainda, claro, é um raciocínio muito precoce para fazer, mas a gente tem que Mariporã, aí, com seus 123 casos, e esse boletim eu peguei, foi o que estava disponível ontem, foi até de semana passada, teve uma letalidade de 29%. Então, eu sei que é muito precoce, mas eu acredito que isso tenha sido, sim, a intervenção de trazer os casos, tanto para nós quanto para o HC, que a gente fizesse aí uma intervenção mais precoce. Dando, então, uma letalidade do Estado, nesse momento, aí, de 37,8% dos 246 casos que haviam até 26 de fevereiro de 2018. Não tenho como deixar de agradecer tanto a Secretaria do Estado, né, na figura do nosso secretário, que nos apoiou essa ideia de trazer, de deixar os casos nos hospitais de maior complexidade para esse tipo de doença, né, deixando mais como os hospitais de referência mesmo, para que a gente fosse desenvolvendo também nosso conhecimento e tentando diminuir a letalidade. A CCD, na figura aí do Dr. Marcos Boulos, que também apoiou essa ideia, a CSS, através do nosso coordenador, que
também nos ajudou com isso, e o CROSS, que fez um papel importante de tentar retirar os pacientes do Emílio Ribas para que a gente ficasse livre para receber os pacientes de febre amarela. E também nos ajudou e tem nos ajudado bastante, né? Diariamente a gente faz um mapeamento e vê, apesar de terem diminuído os casos, ainda continuam aparecendo os casos e, infelizmente, às vezes a gravidade desses casos mais recentes tem sido maior, que eu acho que a percepção de febre amarela, apesar do que aconteceu aí nesses 2 meses, ainda não está difundido em outras cidades que não foram esses epicentros de casos do Estado. Agradecer o Hospital das Clínicas, na figura tanto da MI, aqui a figura da doutora Roque está aqui, e o plantão controlador do HC também, a doutora Beatriz, que tem nos ajudado bastante. A gente fica conversando diariamente para ver os casos. E a equipe toda do Hospital do Emílio Ribas, que tem um esforço enorme aí para que, em menos de 2 meses, tenha conseguido atender os 74 casos suspeitos. E, de novidade, para terminar, o que a gente fez também, em tempo recorde, aí, junto e liderado aí pelo HC e em várias mãos, existe uma droga para tratamento da hepatite C, que é o sofosbuvir, que tem in vitro, tá, uma ação antiviral possível para a febre amarela. E a partir dessa ideia do aumento do número de casos, foi discutido e feito então um protocolo de pesquisa para ver se realmente isso dá ou não certo. Já foi aprovado pela CONEP na semana passada, o CEP do HC já aprovou, o nosso CEP está prestes a aprovar, porque ele precisava esperar a CONEP, e a gente já conseguiu uma doação da Gilead de alguns frascos de tratamento para a gente colocar esse estudo em breve. Então, essa é uma nova etapa, e aí realmente a gente vai ter que reiterar e sentar de novo com todos os colaboradores, junto com a Secretaria, o CROSS, para ver como vai ser a dinâmica novamente de trazer esses casos, e o que a gente viu é que os casos mais precoces são mais importantes para a gente, até para o estudo, para ver se realmente os pacientes não chegam tão debilitados e com tantas disfunções. Então, vai ser uma nova etapa aí de discussão para todos, para captar esses casos. E a gente vê os lugares mais distantes também como vai ser. Se vão abrir novos centros dentro do Estado, ou se os casos virão para cá, tanto para o Emílio quanto para o HC. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Halson Azevedo Teixeira, do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas. Obrigado, doutor. Gostaria de convidar, então, agora para a próxima apresentação, doutora Rô Yeli, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui, e a ideia é compartilhar com vocês um pouquinho a nossa experiência desses casos aqui no HC. Também mostrar para vocês como o HC conseguiu responder rapidamente ao atendimento da Secretaria da Saúde e oferecer um tratamento mais complexo e mais possível a esses pacientes. Começando, qual foi o nosso papel dentro dessa crise de febre amarela? A gente foi referência para os casos mais graves dentro desse contexto dessa doença. E o que é exatamente os casos mais graves? Esse é o detalhe de fluxograma que o Dr. Halson apresentou em relação ao que a gente considera como casos moderados, casos leves e casos graves. E aí, dentro disso, o que é exatamente caso grave? Então, primeiro, pessoas que moram ou que frequentaram área suspeita, área que tem doença. A partir daí, quero ressaltar a todo mundo que é necessário acompanhar novas áreas que estão tendo doença. Afinal, vocês viram a apresentação da manhã toda, todo tempo, toda hora tem casos novos, em áreas novas. Então, é necessário esse acompanhamento para a gente saber quais são as regiões de risco para essa doença. E aí, a gente distribuiu o que é exatamente caso grave, que é o caso que vem para o HC. Antes, eu quero ressaltar um outro ponto. Na literatura, a gente não tem nenhuma informação sobre febre amarela na UTI. Então, esses critérios que foram criados, fomos nós, junto com o Dr. Halson do Emílio Ribas, para dizer o que é paciente grave para entrar na UTI, e a gente estabeleceu esses critérios da nossa cabeça. Não tinha evidência até então na literatura. E aí, o que a gente colocou? Primeiro, transaminases. Qualquer paciente que tem TGO ou TGP, não importa qual dos dois, acima de 3.000, INR acima de 1,5, plaqueta abaixo de 90.000, qualquer grau de disfunção renal,
qualquer tipo de sangramento, inclusive epistaxe, qualquer instabilidade clínica, qualquer alteração da função renal. Então, esses foram os critérios que a gente criou para vir para a UTI. Acho que todo mundo sabe, em relação à distribuição dos casos, teoricamente, a gente está pegando só a ponta de iceberg, que são os casos realmente graves. E aí, de lá para cá, como que foi o nosso caso? Como o Dr. Halson já explicou aqui, a gente começou o atendimento desses pacientes no dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro até dia 28 de fevereiro, chegaram no HC 103 casos. Então, para vocês pensarem, mesma coisa, dentro de 55 dias, a minha UTI é uma UTI de apenas 7 leitos. E, junto com isso, a gente teve que pegar a UTI do transplante de fígado, UTI da gastroenterologia, para ajudar a atender esses pacientes. Então, em menos de 50 dias, a gente atendeu 103 pacientes. Desses, 70 confirmaram febre amarela, a forma grave. E 42 foram a óbito, mostrando uma letalidade em torno de 60%. Já foi para casa 20 pacientes. Então, primeiro eu queria ressaltar que esses pacientes são muito graves, muitas vezes. Alô? Bom, muitas vezes pacientes já chegaram entubados, em vigência de droga vasoativa, já tinham feito diálise em outro serviço, por isso, vários pacientes morreram em menos de 24 horas, que eu vou detalhar melhor daqui a pouco. Tá? Bom, e aí, quem são esses pacientes? Em grande parte, sexo masculino, respeitando a distribuição demográfica do Estado, 80% paciente masculino. Vocês podem reparar, são pacientes muito jovens, 44 anos de idade. E outro dado que chama a atenção é que quase todos são saudáveis. A comorbidade mais frequente foi hipertensão, em apenas 1/4 dos pacientes. Então, todo o restante são pessoas saudáveis, sem uma doença de base. E, além disso, hábito etílico presente em quase 40% dessa população. Mas a gente considerou qualquer grau de etilismo, mesmo etilista social. Tá? Então, eu quero ressaltar, quem estava morrendo? Pessoas jovens, saudáveis, sem nenhuma doença de base. E aí, em relação ao tempo de sintoma até chegar a nós, a média foi de 5 dias. Uma porcentagem bem pequena chegou com menos que 5 dias de doença. Vocês viram que 60% já tinha mais que 5 dias de doença. Variou de 2 a 10 dias. Em relação ao sintoma, 91% tinha sintoma. O Dr. Halson já colocou, febre amarela não está amarela, e a gente teve 2 pacientes febre amarela sem febre. Então, esse é um outro problema que apareceu. Além disso, náusea é um sintoma quase presente de 100%, aqui 90%, mialgia 71%, cefaleia 70%, sangramento 74%. Então, por que eu coloquei esse slide? É importante quem está atendendo na porta, quem está fazendo triagem, não esperar ter icterícia. Muitas vezes sintomas de febre e náusea, só isso. Então, é importante lembrar disso. E aí, como esses pacientes chegam até nós? Respeitando aqueles critérios, chegavam para nós, todo mundo acordado, só levemente sonolento. Eles relatam que está dormindo mais que habitual. E a gente faz exames de avaliação em relação à encefalopatia hepática, quase todo mundo tem amônia aumentado. E em poucas horas, o paciente entra em crise convulsiva. Alguns, inclusive, em estado de mal. Isso começou a acontecer muito, de tal modo que a gente começou a oferecer o melhor recurso que tem, que era o transcéfalo contínuo, e também a gente acrescentou dentro do nosso arsenal de medicamentos novos anticonvulsivantes, já que todo mundo sabe que, por exemplo, a fenitoína, que é mais utilizada, não dá para usar em paciente que tem doença hepática, porque também é hepatotóxico. Então, a nossa farmácia respondeu na hora e conseguiu introduzir, associar novos anticonvulsivantes. No ponto de vista cardiovascular, grande parte chega sem alteração cardíaca do ponto de vista de exame físico, estável parte hemodinâmica, porém, com uma baita bradicardia sinusal. Por isso, todos os pacientes chegam na UTI, ganham já um ecocardiograma.
E dentro disso, a gente pegou alguns pacientes com algumas alterações e um paciente jovem, totalmente saudável, teve uma miocardite importante por febre amarela. Com 21 anos, ele tinha uma fração de ejeção de 35%. E depois, quando ele recuperou totalmente a função cardíaca. Por isso, a gente está fazendo ecocardiograma em todos os pacientes. Na parte renal metabólica, que é o nosso grande pesadelo. Eles chegam com diurese presente. Do ponto de vista macroscópico, grande parte sem colúria, sem hematúria. Mas, laboratorialmente, tem algum grau de disfunção renal e também tem uma acidose metabólica. E aí, rapidamente, evoluem para oliguria anúria. Quando eu digo rapidamente, é coisa de 6 a 12 horas. Tá? Junto, uma piora importante da função renal, e essa acidose metabólica torna-se muito grave, de tal modo que a gente teve que mudar todo o critério de diálise. Junto com a equipe da nefrologia, a gente mudou os critérios habituais de diálise, e esses pacientes estão sendo dialisados por outros critérios laboratoriais. E, simultaneamente, a necessidade de diálise contínua. A diálise intermitente não estava sendo suficiente para corrigir o distúrbio metabólico desses pacientes. Além disso, parte gastrointestinal, hepática, é a parte mais importante. Além da náusea, exame físico, metade tinha dor abdominal, dor à palpação. E outro dado muito importante é a presença de obstipação, que os pacientes atribuem a fato de não estar comendo por causa da náusea. Entretanto, no exame físico, uma boa parte tem distensão abdominal e tem bastante dor à palpação da loja hepática. E, lógico, do ponto de vista laboratorial, tem uma hepatite bastante grave. E aí, outro dado importante, laboratorialmente, uma boa parte tem pancreatite. A gente tem valor médio de lipase, cujo valor normal é de 70, a gente tem valor médio de 533. Por causa disso, todos os pacientes ganham uma tomografia de abdômen. Então, outro recurso que a gente teve que aumentar muito a solicitação por causa dessa parte pancreática, que nunca foi descrito na literatura. E aí, olha o que acontece na fase durante a evolução. Em 6 a 12 horas, eles começam a ter hemorragia digestiva. Esse é um paciente que estava estubado e, de repente, teve esse sangramento maciço. Por isso, foi fundamental a gente ter endoscopia de urgência para conseguir atender esses pacientes e entender melhor onde estava sangrando. A grande maioria foi sangramento difuso. De tal modo, a gente teve que recorrer novamente à nova medicação que a gente geralmente não usava no HC para conseguir fazer tratamento endoscópico desse sangramento. E da parte hematológica, não sei se repararam, na fase inicial, apenas 34% dos pacientes tinham algum tipo de sangramento. Grande parte era epistaxe ou gengivorragia. Então, o fenômeno hemorrágico na entrada era bastante escasso. Só que depois de algumas horas, novamente algumas horas de 6 a 12 horas, começou a ter sangramento no sítio de punção, seja a punção periférica, seja a punção central. De tal modo que a gente teve que começar a usar tromboelastograma para a gente direcionar melhor um componente a dar para esses pacientes. Esse exame não fazia parte do nosso arsenal no hospital, era só o grupo de transplante de fígado que eu passou a utilizar. Cada teste custa quase R$5.000, e a gente começou a utilizar para esses pacientes. E, por fim, juntando os 3 sistemas principais, a parte neurológica, hepática e hematológica, a gente começou a fazer plasmaférese para esses pacientes. Até agora, a gente teve 9 pacientes que fizeram plasmaférese, 3 pacientes conseguiram sair da lista de transplante por causa dessa conduta. Teve 3 pacientes que faleceram posteriormente por causa da pancreatite necromorrágica e teve mais 2 pacientes que faleceram sem ter completado nem a 3ª sessão de plasmaférese. Então, ainda tem 5 pacientes vivos fazendo, e a nossa sensação é fazer plasmaférese na fase precoce, a gente está conseguindo segurar esse paciente, ser ponte para transplante ou, eventualmente, até sair da lista de transplante. E, por fim, eu só queria dizer como ficaram esses pacientes como um todo. Tempo de permanência na UTI
a mediana foi de 3 dias. Então, vocês repararam que 24% morreram em menos de 24 horas. Isso fez a gente pensar que muitos pacientes estão chegando muito tarde para nós. De tal modo que, entre chegarem até a gente começar a fazer alguma coisa, o paciente já estava morrendo. Então, o que a gente está pensando? Talvez o paciente tenha que vir um pouco mais precoce. Vocês repararam, 74% precisaram de diálise. A droga vasoativa geralmente está na fase final da doença, na parte inicial, grande parte é estável, e sangramento maciço ocorreu em 67% dos pacientes. E eu quero dizer que tudo isso só foi possível porque o hospital já tinha também estruturado o grupo de desastres. E dentro desse grupo de desastres, a gente ativou o comitê de crise da febre amarela, que envolveu toda essa equipe para atender tudo isso, seja a equipe médica, equipe assistencial, equipe de farmácia, equipe de psicologia. Sem isso, a gente não conseguiria tornar tudo isso possível. No começo, a gente tinha reunião quase diária, principalmente nos 40 dias, a gente tinha reunião todos os dias para conseguir atualizar todo o processo de tratamento. E, por fim, a gente está aqui propondo mudança no fluxograma, para a paciente chegar um pouco mais precoce para a gente conseguir dar uma assistência mais adequada. Esses dados, essa mudança, a gente baseou no que a gente tem de resultados laboratoriais e a gente fez avaliação em relação à sensibilidade e especificidade para risco de óbito. E, como o nosso papel é ajudar a salvar vidas, a gente fez o exame mais sensível possível para diminuir a letalidade desses pacientes. Por isso, a nova proposta que a gente está colocando aqui. Transaminases acima de 2.500 já vem para nós. Paciente que tem qualquer grau de alteração da função renal já vem para HC. Qualquer coagulopatia também. Qualquer nível de alteração de consciência, mesmo só estar dormindo mais, já seja solicitado o leito. E qualquer tipo de sangramento. É fundamental lembrar também que a gente não recebe paciente de lista paralela. Então, o paciente tem que ser colocado na lista da CROSS, para a gente conseguir organizar isso. Nessa lista, não passa para a regulação do município, a CROSS já está sabendo disso. Então, quem for solicitar o caso, coloca na solicitação que é suspeita de febre amarela, para a gente conseguir trazer o paciente o mais rápido possível. E, novamente, quero pedir ajuda também de transferência rápida. Já aconteceu, o paciente, a gente cedeu o leito e só chega 8 horas depois com um cenário totalmente diferente. A gente está colhendo o exame desses pacientes a cada 6, 8 horas por causa da progressão tão rápida. Então, se o paciente chegar 8 horas depois da solicitação, a gente pode estar recebendo totalmente outro paciente. Por isso, é necessário o transporte mais rápido para que a gente possa fazer alguma coisa por esses pacientes. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora. Doutora Rui Eli, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Gostaria de convidar, então, o terceiro palestrante desse bloco, falando ainda sobre o papel da assistência nos casos de febre amarela, Dr. Luiz Augusto Carneiro, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de mostrar a nossa experiência. Nós vamos, em continuidade aqui, mostrar um pouquinho do papel do Hospital das Clínicas nessa crise. E nós fomos solicitados, logo no início da crise, também, acho que em função do transplante pioneiro que nós realizamos, mas, de qualquer maneira, o HC tem uma característica muito própria, que é de ter uma resposta muito rápida a essas situações de crise. Existe já uma organização baseada um comitê que existe no hospital para catástrofe ou situações de calamidades. Então, o HC já tem um comitê instalado, que é liderado pela doutora Beatriz Peron, e também lá nós temos, como já foi mostrado aqui, uma doença muito complexa, que envolve várias especialidades e que necessitava, então, um hospital com uma estrutura de atendimento
para doentes extremamente rápido. E a resposta foi muito rápida, a doutora Rô e o pessoal do Hospital Emílio Ribas, e em pouco tempo fez um manual para que se pudesse ter recomendações no manejo da febre amarela em paciente crítico. Essa apresentação que ela fez aqui está sintetizada aí. Então, em suma, o HC, por sua característica de resposta rápida, de ter uma estrutura física capaz de assimilar um grande número de doentes, em função desse comitê de crise que foi criado, que já foi referenciado aqui, e em função desse aspecto de multidisciplinaridade, foi envolvido para que houvesse assistência médica aos doentes mais graves, como já foi mostrado. Então, nós vamos mostrar aqui um outro aspecto, que é, em função dessa organização, nós também enxergamos no papel do Hospital das Clínicas uma função de inovar e tentar aprender com essa experiência nova que nós estávamos vivendo, com uma doença extremamente complexa, extremamente cara no manuseio e extremamente frustrante, porque os doentes chegam e morrem em muitas horas, e é muito difícil o manuseio no dia a dia desses doentes na UTI, é muito angustiante, são extremamente jovens, pessoas que estavam ígidas há poucos dias e que têm um desfecho muito grande. Então, nós procuramos criar outras opções de tratamento que não as clássicas, que, como já foi dito aqui, não existia nada definido do que nós sabíamos. O estudo da febre amarela data do começo do século. Nossas noções de fisiologia, de fisiopatologia, vinham dos anos 20 ou 30. A última crise grande no estado de São Paulo foi muito tempo. Então, nós não tínhamos uma experiência e nós achamos que poderíamos usar para inovar. Então, eu vou contar um pouquinho do transplante de fígado que nós fizemos. O uso compassivo, nós achamos que, nós sabemos que é uma doença viral, então existe uma replicação viral, da mesma maneira que em todas as doenças virais. Isso deveria ser tratado com drogas antivirais. Basicamente, então, nós fizemos um uso compassivo, quer dizer, nós pedimos uma autorização expressa para a Comissão de Ética para usar uma droga antiviral que nós sabíamos que tem efeito na hepatite C. O vírus da febre amarela é um flavivívero, primo do vírus C da hepatite, e essa droga é muito efetiva na hepatite C. Então, nós pedimos uma autorização para todos os doentes que subissem para a UTI com insuficiência hepática pudessem fazer o uso desse medicamento, e nós fizemos no começo, e isso levou a um desdobramento que depois nós vamos ver que é um protocolo, como já foi dito aqui, que foi aprovado pela CONEP, para que se possa usar de maneira rotineira nos pacientes com doença mais grave e testar os efeitos. Nós, da mesma maneira que foi dito que nós iniciamos as hemodiálise muito mais precocemente, porque esses doentes têm muita acidose, e nós que trabalhamos com fígado sabemos que a acidose aqui é responsável pela evolução tão fulminante nas outras hepatites agudas. Nós, então, junto, decidimos antecipar o uso da hemodiálise, e nós passamos a usar uma outra máquina de uso extremamente caro, que é de suporte hepático temporário, que seria uma ideia para que esses doentes de 16, 20 anos pudessem ter tempo de chegar ao transplante, e nós, então, instituímos medidas que pudessem tratar o doente e também nos dar tempo, eventualmente, de suportar para que se passasse essa tormenta inflamatória, esse grande distúrbio decorrente da infecção viral. E nós também incorporamos ao Hospital das Clínicas uma metodologia muito mais rápida para o diagnóstico do vírus, acertando a terapia, já que teríamos o diagnóstico. E também incorporamos essa experiência veio de Minas e foi incorporada ao nosso serviço, ao nosso hospital, graças a uma experiência exitosa de outro estado. Então, vou falar um pouquinho como é que foi o transplante de fígado. Há um ano atrás, em janeiro de 2017, nós tivemos um paciente de 23 anos,
natural aqui de Santana do Parnaíba, que tinha ido a Minas Gerais, numa área endêmica, e que voltou muito grave, com um quadro de insuficiência hepática. Foi pedida uma vaga na nossa UTI com insuficiência hepática, e ele veio transferido do Hospital Emílio Ribas. Como essas doenças virais, a lei permite que nós façamos o transplante, nós não sabíamos, naquele momento, que esse doente tinha febre amarela, existia uma suspeita, e nós optamos por listá-lo e transplantar, porque era um paciente muito jovem, previamente ígido, e esse paciente foi listado, mas depois de 2 dias, como não teve um órgão adequado, ele veio a óbito, e depois, na necrópsia, e os exames mostraram que se tratava de um quadro de febre amarela. Nessa época, logo depois, a ideia na comunidade se propagou, muitos vieram se indignar com a nossa indicação, achando que a febre amarela era uma doença basicamente viral e que não havia espaço para o transplante. Eu queria dizer que o professor Marcos Bolo, que está aqui, foi um dos que adotou a ideia e gostou da ideia, nos incentivou bastante, achando que tinha uma lógica no tratamento, e nós, então, ficamos certos de que poderíamos salvar vidas se fizéssemos o transplante. Existiam dúvidas, porque são doentes muito graves, que são jovens e saudáveis, previamente ígidos. Esse é um aspecto muito importante. No outro lado da balança, a gente não tinha certeza se o novo órgão poderia ser de novo infectado, e também um problema de escassez de órgãos que existe cronicamente no Estado e no Brasil. E a outra lógica é que nós tínhamos, então, uma infecção por um vírus que se reproduz muito no fígado, o grande local de reprodução é o fígado, e que essa destruição maciça do fígado impedia que se houvesse uma resposta. A inflamação era tão grande que o doente morria das consequências dessa inflamação, dessa tormenta inflamatória, e que, retirando o fígado, nós estaríamos retirando um grande local de replicação viral e também estaríamos colocando um órgão novo que teria uma função normal. A dúvida era se poderia haver a persistência da replicação viral, como nós já dissemos, e que se houveria tempo para que esse organismo se recuperasse. E aí, brevemente, em função do tempo, no dia 30 de janeiro, logo no começo da crise, nós tivemos uma paciente jovem, que foi de 27 anos, que foi a Mariporã, devido a um trabalho voluntário, e que chegou com um quadro de febre amarela, num quadro já entubada, altas dosagens de drogas vasoativas, usando grande quantidade de drogas, que tinha com crise convulsiva, e nós pedimos a priorização. Apareceu logo um fígado, ela teve muita sorte, e depois de um mês ela teve alta hospitalar, com algum déficit ainda motor e neurológico. Ela teve um quadro, ficou em coma quase que 3 semanas, mas saiu do hospital bem, hoje está em casa recuperada. Então, desculpe, mas aqui. Então, como é que nós, na época, o secretário da Saúde, nessa fase de instituição, como já foi dito aqui, solicitou que nós, entrássemos nesse esquema, que o atendimento primário fosse feito nos hospitais regionais, e depois uma triagem pelos doentes que tivessem mais graves, como já foi mostrado pela doutora Rô. Esses doentes seriam, então, coordenados à internação no Hospital das Clínicas via comitê de crise, e eles iriam para a enfermaria ou para a UTI. E, eventualmente, esses doentes poderiam também ir para a UTI, e, se houvesse insuficiência hepática, esses pacientes iriam para a UTI da gastro. Também alguns doentes do Emílio Ribas, quando se tornassem insuficiência hepática ou uma piora clínica, viriam para o HC e poderiam ir para a UTI da gastro. Alguns doentes vieram diretos do
Emílio Ribas internaram na gastro. Aí então, nós montamos também um atendimento a pedido do secretário para o Estado de São Paulo, e nós fizemos, então, um atendimento primário, em que os doentes graves poderiam ir para a Unicamp, em função de Mariporã ser uma região próxima, e que, se houvesse um surto maior que a nossa capacidade, esses doentes poderiam ir para a Unicamp, e também poderiam ir para Ribeirão Preto ou para São José dos Campos, como já foi, São José do Rio Preto, desculpe, como já foi mostrado aqui anteriormente, onde se iniciou a epidemiologia dessa crise. Então, na nossa UTI, nós tivemos 70 casos, e 20 casos foram para a UTI com indicação de transplante. Nós conseguimos, porque são doentes muito graves, muitos deles chegaram na UTI, foi o tempo de listar, eu vou demorar, porque o critério para se fazer um pedido de priorização na legislação anterior era complexo. Muitas vezes esses doentes, pela rápida e ultra rápida evolução da febre, da doença, não tinham tempo de ser listados, priorizados e aguardar um órgão. Então, nós estamos falando aqui de doentes que tiveram indicação de transplante clara. Nós tivemos, então, 6 desses doentes, nós conseguimos fazer o transplante. Nós tivemos 2 doentes, ou 3 doentes, em que o órgão chegou, mas o doente já estava muito agônico e não daria para fazer o transplante. Então, é uma questão de tempo, e, em função de tempo, nós perdemos alguns pacientes. Então, isso foi importante também, no que eu vou relatar à frente, e nós tivemos, então, uma mortalidade nesse grupo de 50%, e já tem hoje experiência em Minas igual, também com o mesmo resultado. Mas, se nós olharmos a outra população que não transplantou, de 14 doentes que não transplantaram, 70%, apenas um se recuperou, que foi um quadro que era predominantemente renal e não tanto hepático, porque todos os outros doentes que vieram na UTI com intubação e com uso de drogas faleceram. Então, o transplante, num pequeno grupo de pacientes muito selecionados com insuficiência hepática, tem um papel de se realizar o transplante. Então, nós acreditamos que esse seja um aspecto importante. Outro aspecto importante que eu disse é que a premência do tempo é fundamental. Esses doentes têm um critério clássico para se lidar, que é um critério que é usado na Inglaterra e no mundo inteiro, que é chamado de priorização para hepatite fulminante, que, se for esperar isso como nós esperamos no começo, fica muito tarde para os doentes com febre amarela. Nós, então, passamos a adotar um sistema francês modificado, e, em função disso, nós passamos a fazer algumas reuniões, videoconferências, com outros estados, Rio, Minas, que têm experiência com febre amarela, e nós, com essas videoconferências, passamos a aprender também, trocando experiência, que culminou com a visita do grupo lá de Minas Gerais, que é o Hospital Emílio Ribas, lá de Belo Horizonte. Esse grupo esteve aqui presencialmente, e foi relatado, então, a experiência com a plasmaferese, que nos pareceu muito interessante, que foi, então, incorporada ao Hospital das Clínicas. E, em função dessa experiência do HC, do Estado de São Paulo, e dessa troca de informações, essa semana tem uma portaria que deve ser assinada hoje ou amanhã. O Ministério da Saúde faz uma portaria para, especificamente, tratar do transplante de fígado, e tentando remunerar o transplante de fígado para as instituições credenciadas. Isso porque, como o senhor já viram, o custo do transplante é muito grande. Nessa portaria é feito um grupo técnico de trabalho, que tem aqui formado pelo grupo, nós somos envolvidos, e colocamos os hospitais que nós já citamos no estado de São Paulo, mais 2 hospitais no Rio e 2 hospitais em Belo Horizonte. Então, falando um pouquinho mais, existe também isso que já foi dito. Nós fizemos o uso compassivo nesses pacientes que chegaram à UTI, e estamos ainda analisando, porque muitos dos pacientes tinham sangramento maciço e não absorviam a droga, ou existia uma interação com drogas, como os anticonvulsionantes,
que tinham ação sobre a função hepática e também inativando esse antiviral. Então, nós estamos fazendo as análises pertinentes para saber o resultado desse protocolo. Em função disso, nasceu a ideia de se fazer esse estudo multicêntrico aí, que hoje o CONEP aprovou a semana passada, e nós tivemos a notícia que amanhã se inicia para alguns centros a coleta, já a introdução de doentes para que possam tomar essas drogas antivirais, porque, obviamente, o tratamento para a febre amarela ideal seria a vacinação e que nós não tivéssemos a doença, e principalmente para quem testemunhou a evolução desse grupo de pacientes jovens com a morte tão dramática e tão rápida, não resta nenhuma dúvida das vantagens da vacinação, e também fica bem claro que o tratamento é antiviral, e naqueles 10 ou 15% dos pacientes que tiverem esse quadro grave de hepatite fulminante, enquanto não houver outra solução, talvez o transplante seja uma solução. Nós também queríamos reforçar muito que fica claro que, diante dessa evolução tão rápida da hepatite, os critérios aqui ditos pela doutora Ro ficam bem claros, que nós devemos deixar esses doentes em observação, mas os encaminharmos se as transaminases for acima de 2.500, se tiver qualquer alteração da função renal. A disfunção renal já é um sinal de alarme. Qualquer alteração da coagulação, se os doentes começarem a ter alteração, se der para fazer o NR ou fator 5, é importantíssimo o encaminhamento desses doentes. Qualquer alteração de consciência, mesmo a sonolência leve, e qualquer fenômeno de sangramento. Então, nós queríamos alertar para essa eventualidade do encaminhamento mais próximo. E aqui, para terminar, é uma apresentação rápida, mas nós queríamos agradecer ao Gabinete de Crise do HC, através da Beatriz Perondi, da doutora Ana Moraes, do grupo de transplante, nossos infectologistas, doutora Alice Song, que está aqui, doutor Edson Abdala e todo o grupo que participou ativamente, a todas as pessoas envolvidas do HC, de todas as disciplinas e de todas as terapias intensivas, e todo mundo que esteve envolvido. Nós queríamos aqui deixar o nosso agradecimento, principalmente à enfermagem, que teve uma atuação maravilhosa nesse evento do HC.